Falar sobre os elementos é falar sobre um tema extremamente abrangente. Eu não tenho a petulância de trabalhar com todos os itens. Os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, são os mais conhecidos. Mas a gente também sabe que começou a ser vinculado ou falado da questão do éter. O éter é um elemento que eu depois vou dar uma atenção especial, mas é o 5º elemento dos 7 que a Blavatsky menciona. A Doutrina Secreta é uma obra em 6 volumes e ela fala o seguinte, agora eu gostaria de entrar na cosmogênese. Metafísica, esotericamente, não existe senão um elemento na natureza. Em sua raiz está a divindade. Então a gente diz assim, opa, mas se surgem 5 elementos ou 7 elementos, como é que agora ela está dizendo que existe um? Vamos ver por quê. Os chamados 7 elementos, dos quais 5 já se manifestaram e afirmaram sua existência, não passam de vestimenta, de véu da divindade, de cuja existência o homem provém diretamente, quer seja considerado do ponto de vista físico, psíquico, mental ou espiritual. Então, eles estão todos interligados e tudo tem a ver com esse homem divino, com esse véu da divindade. Os 4 elementos foram plenamente caracterizados por Platão, ao dizer que eram aquilo que compõe e decompõe os corpos compostos, fogo, ar, água e terra. Eram somente o revestimento visível, os símbolos das almas, ou espíritos invisíveis que a tudo animavam, os deuses cósmicos. Então a gente tem aqui a manifestação do divino, principalmente no plano da matéria, que é o que nós mais percebemos, mas no fundo, ele é de uma energia divina. O fogo, a água e o ar do ocultismo, ou os chamados elementos da criação primária, não são os elementos compostos que existem na Terra, mas os elementos numênicos, homogêneos, os espíritos dos elementos terrestres. Então vamos tentar dar uma parada aqui e analisar essa frase. A gente tem, na manifestação do plano da matéria, os elementos terrestres, mas eles, na verdade, eles são originários dos elementos da criação primária. E como eu dizia já antes, eles têm uma mesma origem e uma mesma unicidade. À medida que eles vão se manifestando no plano da matéria, eles vão se decompondo e vão se organizando de uma forma mais abrangente. Lavoisier, que você já deve ter ouvido falar, diz que nada se cria, tudo se transforma. O Caibalion, que é uma obra, há quem diga que é uma obra do hermetismo já da época da antiga Grécia e do Egito, inclusive está dizendo aqui no próprio título, outros que dizem que foi um ensinamento hermético dado no início do século passado. De qualquer forma, a gente não está entrando neste questionamento, mas num dos seus princípios afirma: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então a gente tem aqui uma transformação, uma movimentação, uma vibração de tudo que acontece na natureza. E aí na doutrina secreta, de novo, ela afirma a mesma coisa: nada foi criado, tudo é apenas transformação. Nada se pode manifestar nesse universo, desde um globo até um vago e fugaz pensamento, sem que já existisse no universo. Tudo no plano subjetivo é um eterno assim como tudo no plano objetivo é um eterno vir a ser, porque todas as coisas são transitórias. Os elementos fundamentais, terra, ar, água e água, são estados muito mais abrangentes de diferenciação, sendo esse o caso em ocultismo. A transubstanciação se converte em uma possibilidade, observando que nada do que existe é, em realidade, o que se supõe ser. Então a gente entra num paradoxo quando a gente começa a analisar profundamente essas afirmações. Essa vem do livro Comentários sobre a Doutrina Secreta, que é uma ata ou uma coletânea de reuniões que a Blavatsky teve com o seu círculo mais próximo da escola esotérica. Então é bem interessante o livro.
Mas o que a gente está colocando agora? Eles são muito mais abrangentes do que exatamente a gente conhece. Então a gente tem a percepção, uma vez que a gente está no plano da matéria, desses elementos apenas como estados sólido, líquido, gasoso, né? Mas toda essa decorrência vem de todo um processo de encaminhamento. E aí eu vou tentar entrar agora exatamente no início da criação, que é descrita na Doutrina Secreta, no primeiro volume, bem no início, em que ela descreve o que está escrito num livro que ela percebe no Tibete, que ela conhece no Tibete. Então, um disco de uma brancura sem mácula representa o cosmos na eternidade. É a unidade divina, de onde tudo procede e para onde tudo retorna. Na verdade, o círculo aqui é um círculo sem contorno, mas como o círculo é a forma considerada mais perfeita, ele está aqui representando a unidade. Isso não é nada de novidade para vocês já devem ter visto. Então aqui a gente vê a eternidade, a unidade, Deus, né, na sua essência, ou como vocês queiram chamar, simplesmente existe. Mas existe sem início, sem meio e sem fim. Aí ela continua dizendo o seguinte: o ponto no círculo indica a aurora da diferenciação. É o ponto dentro do ovo do mundo, o germe interno de onde se desenvolverá o universo, o todo, o cosmos infinito e periódico. Então, se eu tenho os elementos se manifestando, eles têm que surgir de alguma coisa. E aqui existe o ponto se manifestando, o Deus começando a surgir como manifestação. Desculpa, eu estou sendo meio redundante, mas é isso. Na terceira fase, o ponto se transforma em um diâmetro. É o símbolo da mãe natureza. Então a gente começa a ver nessa fase o início da dualidade. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais específico. Vocês devem estar pensando, nossa, ela está viajando. Mas eu tenho um objetivo específico de chegar nos elementos. Então, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, mas a gente está chegando. Na Bíblia, diz o seguinte, a primeira, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, aqui a gente já tem o início da Bíblia, já falando deste momento de dualidade. É a partir daqui que começa o Gênesis. Mas, de acordo com a cosmogênese da doutrina secreta, existem etapas anteriores. Existem etapas de preparação para esse momento de diferenciação. No Tao, que também fala da mesma coisa, fala que existia um princípio único, uma totalidade, uma unidade, uma divindade. Mas existiu uma separação. Aqui eles chamam às vezes de brecha cósmica, ou seja, um polo foi separado do outro polo. Né? É a matéria e o espírito se separando, se manifestando, e à medida que eles se manifestam no plano mais sólido, mais denso, mais existe a necessidade de separar, porque a divindade inteira não consegue se manifestar inteira no processo. Desculpe eu não estar sendo mais clara, mas falar sobre divindade é alguma coisa muito subjetiva. Aqui a gente tem a polaridade ou a separação, o yin e o yang. Mas se a gente observar, existe uma potencialidade em cada um que é o oposto. Né? À medida que a gente vai se manifestando ou vai se manifestando essa dualidade, ela não perde o seu oposto na sua essência. Então, o princípio da polaridade diz o seguinte, que é um dos outros princípios do Kybalion. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Aqui a gente tem uma possibilidade na dualidade de uma volta ao reconciliar. Então, existe uma dissociação, existe uma separação, mas existe uma proposta de reconciliação. E aqui a Blavatsky coloca o seguinte:
existe uma separação entre o espírito e a matéria, que na doutrina secreta, ou no sânscrito, né, nos Vedantas, chama de Purusha e Prakriti. Purusha é o espírito. Como a gente está falando dos elementos, eu vou deixar o Purusha fora, uma vez que eu vou me concentrar mais no Prakriti. De qualquer forma, são em sua origem a mesma coisa, que é o que eu comentei, tudo tem a mesma fonte de origem. Porém, ao chegarem no plano da diferenciação, cada um deles começa seu progresso em direções opostas. É o separar, né? Aos pouquinhos eles vão ter a tendência de se juntar de novo, mas a gente, no momento, a gente está no processo mais denso e mais separado dos dois, né? Então a gente tem essa dificuldade de conectar os opostos, uma vez que a gente não tem muito a conexão, a junção, a percepção disso. Mas Prakriti, até porque ele é a manifestação na matéria, ele é dual na metafísica religiosa. Mas aí tem é setenário como todo o universo. Então vocês devem ter ouvido que tudo, na verdade, tudo é setenário, né? Então a matéria também tem esse processo setenário. Então tudo que tiver relacionado com Prakriti tem a ver com sete. É uma energia produtora. Na união dos dois, origina-se todos os seres animados e inanimados. Graças à sua atividade e potência produtora, pode apresentar-se em dois estados distintos: matéria caótica, sem diferenciação, manifestação, avyakta, isso é, a massa informe, destinada a converter-se em todo tipo de formas ou produtos materiais. Então ela é algo potencial. Eu já vou mostrar depois uma figura que eu acho que vai ajudar melhor a entender isso. E existe a matéria diferenciada ou manifestada, vyakta, que constitui as inumeráveis formas ou diferenciações acidentais e transitórias dos seres da natureza. Transitórias, lembra que tudo está em movimento. Formas ou entidades que, após uma existência longa ou breve, morrem, dissolvem-se no oceano de matéria informe da qual surgiram. Eu trouxe aqui uma obra que é da arte do pontilhismo. O pontilhismo surgiu no final do século XIX, 1880 mais ou menos, em que os artistas, foi um boom naquela época, criavam formas a partir de pontos. Hoje em dia a gente conhece os tais dos pixels, né? Que são usados para formar muitos dos arquivos, principalmente o JPG, e eles formam então o desenho de algo, que se a gente for olhar com um grande zoom, vai ver que são só pontinhos. Na verdade, e isso agora a física quântica já mostrou, tudo são pontinhos, né? Tudo são átomos em movimento, que são agrupados conforme um tipo de energia que os agrupa, que os torna mais densos ou menos densos. E esses átomos em constante movimento, eles geram formas ou não. Porém, se a gente for olhar mais fundo ainda, esses átomos são compostos de menores e cada vez menores partículas que criam, que são totalmente mutáveis no processo. Então, ora são de um elemento, ora de outro elemento, e elas estão ou não sendo aproveitadas. Imaginem um monte de pontinhos, ou de bolinhas, ou de que vocês queiram imaginar, totalmente transparentes e sem nenhum objetivo. Mas elas estão lá prontas e disponíveis. Isso é o Prakriti sem diferenciação, sem intenção. No momento que é gerada uma intenção, um comando, e esse comando pode ter N possibilidades, pode ser um deva, pode ser uma pessoa, pode ser alguma intenção colocada ou um projeto do próprio divino. Esses pontinhos criam cor e se agrupam de uma forma que geram uma forma. Então é assim que surge a matéria diferenciada. Até pode ser que a partir daí que surge o cosmos, que surge o universo, que surge a Terra, que surgem os planetas, as pessoas, e cheio de, imagina, desse monte de matérias indiferenciadas, que acabam tendo, obviamente, uma diferenciação. No Kybalion, um outro princípio é o de gênero. O gênero está em tudo,
Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Então, é aquilo que a gente já comentou antes, o Yin e o Yang, né? E aqui tem uma série de exemplos. Eles não são... não existe sem o outro. Eles são complementares, embora eles sejam opostos. E eles geram este movimento incessante que é a vida ou é a divindade se manifestando no cosmos. Todos os seres e coisas estão permanentemente num estado dinâmico de mudança e transformação. Nada no universo é absolutamente estático ou completo. Tudo está em movimento incessante devido à polaridade, a fonte de todo ser sem princípio nem fim. Isso é uma das afirmações do I Ching. Então, a gente vai vendo que em vários setores essas afirmações se reforçam e se complementam. Nada é inteiramente Yin ou inteiramente Yang. Todos os fenômenos se compõem dos dois. E aqui a gente tem um símbolo que é extremamente conhecido, que é o triângulo Yang e o triângulo Yin. Um é a via do céu e um é a via da terra. A gente tem aqui a manifestação da dualidade da matéria acontecendo. A matéria que desce do lado divino e a matéria que sobe da aprendizagem da experiência na matéria. Essa inter-relação o tempo inteiro está acontecendo. Então, Yang é a via do céu, é o triângulo masculino ascendente. Yin é a via da terra, é o que desce, o feminino, o Yin. Na astrologia, a gente vê essa polaridade se intercalando e se movimentando o tempo inteiro. Eu não sei se vocês conhecem os símbolos astrológicos, mas aqui a gente tem representado o preto como masculino e o branco como feminino. Essa mandala astrológica, o movimento inteiro vai acontecendo. Então, ora é masculino em Áries, ora é feminino em Touro, ora é masculino em Gêmeos, ora é feminino em Câncer, e assim por diante. Isso vai acontecendo num constante e incessante modificação e movimentação. Eu estou sendo redundante de propósito, para que vocês realmente entendam que isso é uma verdade. Aqui, aquilo que eu comecei com a Blavatsky na cosmogênese, continua dizendo o seguinte: quando o diâmetro horizontal se cruza com o vertical, o símbolo se converte na cruz do mundo. E a cruz do mundo é o quê? É a matéria, é o que a nossa descida no plano da matéria, ou a criação, de fato, da matéria no seu plano mais denso, uma vez que tudo e todos os planos são matéria, né? Mas o modifica é a densidade. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que eu quero dizer com os planos, para quem não conhece essa terminologia. Então aqui a gente já conhece a simbologia. A gente tem o fogo como elemento masculino de maior intensidade, e aqui já existe uma manifestação horizontal e a gente tem um outro elemento masculino que é o ar. Depois vem a água no sentido descendente e depois mais denso a terra, completando os 4 elementos do plano da matéria. Então esse símbolo eu quis mostrar para vocês a relação disso. Outra coisa, por que um triângulo? Lembra que eu comentei que a divindade se manifesta de forma trina. Isso não é novidade, a gente tem em várias religiões, em várias culturas, a trindade, né, ou a manifestação do divino através da trindade. E o triângulo é a figura mais simples de todas, no sentido de fechar, né? Se eu colocar mais um ponto, eu já tenho um quadrado. E aqui a gente tem o triângulo, então, como a mais simples de todas. Na astrologia, esses elementos se intercalam, como eu coloquei, de uma forma masculina e feminina, mas também a nível de elementos. Então, para cada elemento, existem 3 signos. Então, eu tenho Áries, Leão e Sagitário. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas são signos de fogo. Então, o que vai acontecendo? Nós temos fogo, terra, ar e água. Fogo, terra,
ar e água. Então é como se fosse um pêndulo oscilando, né? Ele vai do extremo até outro extremo, depois ele se fecha até o equilíbrio. Ele volta ao extremo. É um movimento de externo e interno no meu processo evolutivo. Então o mandala astrológico está mostrando esse tipo de caminho. Vocês devem ter visto também, usado os elementos através dos sólidos platônicos. Não sei se vocês já tiveram prestado atenção nisso, mas eles são sólidos que vêm de uma, de uma origem, de uma geometria sagrada. Platão estudou com Pitágoras, e obviamente Pitágoras estudou o Vedanta e outras culturas, e a representação simbólica das energias da natureza é algo muito antigo. O que são os sólidos platônicos? Deixa eu primeiro mostrar o que cada um representa. O tetraedro é um símbolo que, embora pareça uma pirâmide, ele, na verdade, ele tem 3 lados, ou seja, a base também é um triângulo, né? Então, eu tenho ele representando o fogo. O octaedro, que obviamente tem 8 lados, ele tem também o processo de triângulo acontecendo, só que nesse caso do triângulo, ele tem 4 em cima e 4 embaixo. Já é como se fosse mais pesado. Lembra que o 4 é a questão da matéria. Depois vem a água, icosaedro, que são vários triângulos. Platão, quando escolhe o icosaedro para representar a água, ele diz que por ser uma forma mais rolável, mais possibilidade, ele diz que flui mais como a água. Depois vem o cubo, que seria a forma mais sólida, né? Uma vez que ele não rola, ele é totalmente denso, e ele tem a questão do 4, que o 4 realmente representa a matéria. Lembra que eu falei da cruz da matéria? Então, o cubo representa, nesse caso, a Terra. O dodecaedro, ele representa o éter. Ele tem 12 lados, e depois eu vou falar um pouquinho mais específico dele. O que os sólidos platônicos têm de interessante? Se a gente olhar todos eles têm exatamente o mesmo tipo de figura em todos os lados. Então, eles são sólidos perfeitos no sentido de que todos os lados são iguais. Isso que caracteriza os sólidos platônicos. Mas da onde que eles vêm? Eu não sei se vocês já ouviram falar no Timeu de Platão. É uma obra dos diálogos dele, que vem logo em seguida da República, e depois ele tem ainda outra obra, mas ele fala basicamente da cosmogênese. Muito antes de Blavatsky falar de cosmogênese, Platão já citava a cosmogênese. Blavatsky fala do Timeu de Platão como uma obra que praticamente os iniciados entenderiam mais. Não tenho a pretensão de dizer que eu sou iniciada, muito longe disso, mas essa obra eu consigo entender um pouco porque ela é muito semelhante à doutrina secreta. Então, como eu estudei um pouco da doutrina secreta, deu para encontrar muita semelhança entre os dois. Se vocês tiverem interesse, eu aconselho, é muito interessante. Não vou garantir que vocês vão entender tudo, mas no Timeu ele fala especificamente de por que ele relaciona essas formas geométricas com os elementos da natureza. Ele vai num diálogo, quase que um monólogo, né? Ele vai explicando a formação do universo, mais ou menos como eu tive uma pincelada para vocês, e a partir daí ele diz que Deus se manifesta, então está aqui a manifestação no ponto. À medida que esse ponto se expande, surge a reta, e à medida que ele se manifesta mais ainda, surge a primeira forma geométrica, que é o triângulo. Então, vou ler um pouquinho, eu trouxe umas pinceladas, eu não vou me estender muito, até porque ia ficar cansativo, mas para vocês terem uma noção, para quem não conhece, do Timeu. Daí que o Deus, quando começou a constituir o corpo do mundo, o tenha feito a partir de fogo e de terra. É a dualidade aqui, né? Todavia, não é possível que somente 2 coisas sejam compostas de forma bela, sem uma terceira, pois é necessário gerar entre ambas um elo que as una. O mais belo dos elos será aquele que faça
a melhor união entre si mesmo e aquilo a que se liga, o que é por natureza alcançado da forma mais bela através da proporção. Então ele entra em questionamento, não podia ser um triângulo desse jeito, equilátero, escaleno, mas não, tem que ser um triângulo que realmente seja perfeito, ou seja, que tenha todos os lados iguais. E uma série de especulações que é típico da escrita de Platão. Ora, se o corpo do mundo tivesse sido gerado como uma superfície plana, sem nenhuma profundidade, um só elemento intermédio teria sido suficiente para unir aos outros termos. Porém, convinha que o mundo fosse de uma natureza sólida, e para harmonizar o que é sólido, não basta um só elemento intermédio, mas sim sempre dois. Foi por isso que, tendo colocado a água e o ar entre o fogo e a terra, e na medida do possível produzindo entre eles a mesma proporção, de modo que o fogo estivesse para o ar, como o ar estava para a água, e o ar estivesse para a água, como a água estava para a terra, o Deus uniu esses elementos e constituiu o céu visível e tangível. Então, lá vai a especulação dele. Em primeiro lugar, que o fogo, a terra, a água e o ar são corpos. Isso é claro para todos. Tudo que é da espécie do corpo tem profundidade. Mas a profundidade envolve necessariamente, por natureza, a superfície. E uma superfície plana é composta a partir de triângulos. Então ele coloca que é a forma mais simples de todas. Mas aí ele entra num terceiro questionamento, que seria o quê? Nós estamos precisando de tridimensionalidade. 4 desses triângulos constituem por 4 lados iguais, unidos a 3 ângulos planos, formam um único ângulo sólido que é gerado imediatamente a seguir ao mais obtuso dos ângulos planos. Uma vez formados por 4 ângulos desse tipo, está composta a primeira figura sólida, que divide um todo esférico em partes iguais e semelhantes. Não se assustem que eu já parei por aqui. Apenas eu queria dar uma amostra para vocês da explicação que ele dá para cada sólido platônico. E aqui ele mostra então a primeira figura geométrica, que seria o que eu comentei, o tetraedro, que representa o fogo. Então, o tetraedro tem 4 lados, o octaedro 8, 26. E aí, quando eu comentei com vocês do dodecaedro, o dodecaedro é uma figura especial. Ele tem 12 lados. E a gente sabe que sempre que se comenta, até na Bíblia, o número 12, a gente está falando dos 12 signos do zodíaco. Assim como as pétalas do chakra do coração tem 12, né, que representa o caminho do homem, a busca da sua própria identidade. E o dodecaedro representa o éter. Lembra que eu comentei para vocês do 5º elemento. Nós estamos no momento, num processo de busca dessa própria identidade. Já Jung coloca esse processo de individualização e realmente esse processo de busca do próprio eu. Aqui a gente vai encontrar uma série de simbologias com esses 12 signos, inclusive histórias como os 12 trabalhos de Hércules, ou seja, possibilidade de crescimento do homem. E é interessante porque o dodecaedro tem 12 lados, como eu comentei, mas ele é formado por figuras que são o pentagrama, que são 5 lados, que é o número sagrado do homem, né? A gente tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, e a gente está buscando, ou sendo responsável, à medida que a gente vai evoluir, de fazer a conexão da matéria com o espírito, né? De fazer esse link, essa conexão. Então, à medida que nós vamos entrando num processo de uma dimensão mais aprofundada, e o éter está diretamente ligado ao mental superior, ao nosso lado mais divino, já nós começamos a conectar, nós estamos sendo estimulados a esse crescimento. O éter, aos poucos, vai se manifestando na nossa consciência. Muito complexo para alguns, talvez muito óbvio para outros, espero que sim. Aqui mais uma menção dessas formas platônicas. Talvez você já tenha ouvido falar do cubo de Metatron. Metatron é considerado na ordem hierárquica angélica um dos mais altos. Mas o cubo de Metatron justamente tem todas as formas platônicas. Além de tudo, ele tem a Mérkaba, que é justamente a estrela de Davi, de forma
tridimensional. Então, simplesmente trouxe para vocês conhecerem um pouquinho mais, mas eu não vou entrar muito nisso, tá? Mas para vocês ficarem curiosos sobre. Vamos falar um pouco dos elementos no zodíaco mais especificamente. Como eu comentei antes, há um constante revoar ou espiral, como é colocado, para que o homem ascenda, evolua. Isso está em constante movimentação, como tudo, né? Então, se eu imagino que o Sol está em Áries, não para a pessoa que nasce, mas no momento, como a gente está agora passando por Escorpião, por exemplo, durante o mês o Sol está em Áries, no mês seguinte em Touro, no mês seguinte em Gêmeos, no mês seguinte em Câncer. Isso vai o tempo inteiro, ano após ano, fazendo um processo de estímulo para que esse ser cresça. O Sol é um elemento extremamente importante no processo de individuação e ele realmente está estimulando para que a gente cresça. E aqui, como nós temos todos estes signos no nosso mapa astral, no nosso mandala astrológico, nós somos estimulados de uma forma ou de outra nesse processo de crescimento. Stephen Arroyo, esse livro é bem interessante para quem gosta quem quer saber mais sobre os elementos, astrologia, psicologia e os 4 elementos, fala o seguinte: cada elemento representa um tipo básico de energia e consciência, operando em cada um de nós. Todos eles estão nas pessoas, embora cada uma esteja conscientemente mais afinada com alguns tipos de energia do que as outras. Então, eu posso ser mais fogo, eu posso ser mais água, eu posso ser mais ar ou eu posso ser mais terra. Todos nós temos os 4 elementos, obviamente, tanto no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, mas esse elemento vai ser mais forte e outro vai ser mais fraco. Isso não quer dizer que nós sejamos imperfeitos, mas quer dizer que nós temos um tipo, uma característica que predomina no nosso jeito de ser. Como é que eu posso saber qual é o meu elemento preponderante? Eu trouxe aqui o mapa da Blavatsky. Quando a gente vê o mapa, a gente vê que nós temos todos os signos, como eu comentei, e esse mapa mostra vários planetas, cada um deles, conforme o momento que a gente nasceu, estava em um signo ou outro signo. Então, por exemplo, a Blavatsky nasceu com Sol em Leão, nasceu com Marte em Virgem, nasceu com Saturno e Mercúrio também em Virgem, nasceu com Vênus e a Lua em Libra e assim por diante. Existe uma contagem. O Sol, a Lua e o Ascendente têm um peso maior. Então, no caso aqui, eu posso contar dizendo que o Sol dela está em fogo, a Lua está em ar, o Ascendente está em água. Então, cada um tem uma determinada contagem. Para facilitar, geralmente, quando é feito o cálculo nesses sites ou nesses softwares de astrologia, eles já fazem esse cálculo automaticamente. Então, qual é o elemento preponderante no mapa da Blavatsky? O ar. O segundo elemento dela é terra. Então, dá para imaginar o quanto o mental dela era muito mais forte, mas esse mental é seguido logo por um elemento de terra, ou seja, colocar em prática, e ela tem até o Mercúrio, né, em terra, colocar realmente em prática o conhecimento, que é uma questão da terra. Eu já vou explicar melhor cada elemento, mas para vocês entenderem como é que a gente tem uma noção disso. Geralmente o elemento mais preponderante é o elemento que nós temos mais facilidade, é natural para a gente e a gente administra melhor ele. O segundo elemento, muitas vezes, ele vem como um plus, mas ele está quase, muitas vezes, inconsciente, a não ser que a gente comece a se autoconhecer. Mas ele é extremamente forte para a gente poder usar também no processo. Os outros elementos, eles precisam ser estimulados ou trabalhados para que a gente encontre mais equilíbrio. Isso, claro, é uma explicação muito simples e muito básica para como a gente poderia se conhecer melhor nesse processo. Bom, quais são os signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário. Todos esses 3 signos têm a energia de fogo super forte neles. E se a pessoa nasce, como eu já disse, com planetas nesses signos, ela vai ter
elementos, aliás, vai ter mais forte o elemento fogo no seu mapa. Existem também casas astrológicas que são de cada elemento. Então, no caso, a primeira, a quinta e a nona casa são casas de fogo. Se eu tenho planetas nessas 3 casas, eles também vão ter energia de fogo ali. Então, o que é o elemento fogo? O fogo é o grande motor da existência, a força explosiva primordial, a potência ativa, geradora, interveniente, o núcleo dinâmico da energia física e psíquica. É expansão, irradiação, projeção. Existe muita força no elemento fogo, muita força mesmo. Simbolização, a forma como a personalidade se afirma e dinamiza. Ensina a verdadeira qualidade de cada um, a sua identidade. Então, os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, buscam se manifestar no mundo, tentando afirmar a sua própria identidade. Claro que a identidade vai ter um tipo de manifestação mais evoluída ou menos evoluída, conforme o seu nível de evolução. Então, alguém que tem fogo, mas ainda está muito involuído, vai ser extremamente egocêntrico. Mas não é negativo. Eu preciso me conhecer para poder me manifestar de uma forma mais positiva. E é através da ação minha com o mundo, ou através do meu próprio eu para o mundo, que eu vou me conhecendo e vou me identificando, vou me potencializando. Então o fogo propicia isso, propicia essa força de descoberta, de ação, de realmente colocar em prática o que se busca, o que se anseia. Isso é uma grande potencialização. À medida que eu vou evoluindo, eu vou colocando nesse fogo uma vontade, algo de seguir um propósito maior. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Lembra que eu disse que eles oscilam na astrologia, um masculino, um feminino. O mais alto a vibração é fogo, a mais baixa vibração é terra. Só que aqui a terra, a gente muitas vezes, é a mais baixa, então aparece a tendência da gente, nesse nosso espírito muito ocidental, de querer comparar, de querer achar que um é melhor do que o outro. E lembrando que todos são importantes, a terra indica a nossa experiência no plano da matéria. E é só através da experiência no plano da matéria que eu tenho a possibilidade de evoluir. Então, se eu tiver pouco elemento terra no meu mapa, eu vou ter muitas vezes dificuldade de colocar em prática ou de experimentar, de fato, as coisas que eu anseio, que eu desejo, que eu busco. Então a terra faz isso, ela solidifica, ela realmente concretiza o que eu estou buscando. As casas de terra são a segunda, a sexta e a 10ª. O que eu não mencionei antes, eu peço desculpas, é que essas casas têm diretamente relação com os signos de terra. Então, a segunda casa é a casa de Touro, a sexta casa é a casa de Virgem e a 10ª casa é a casa de Capricórnio. A terra é um elemento físico, a solidez que se opõe ao invisível, a realidade que os sentidos podem apreender, o mundo fora de nós, concreto, sólido, consistente. A energia na sua dimensão mais lenta e pesada. É o sólido mesmo, né? Representa a máxima condensação, a cristalização final no movimento das energias. O plano mais denso, mais obscuro, mais lento e menos inteligente do universo. E aí vem de novo a questão, ser inteligente ou não ser inteligente parece um é bom e o outro não é bom. Mas aqui a gente tem muito a experiência, como eu disse, da solidez, realmente da realização de algo que vem de um plano maior. Então, se eu tenho uma inteligência superior que age no plano da matéria mais densa, maravilha. Agora, se eu fico só no plano da matéria, aí realmente eu não estou conectado com a inteligência do universo. Eu fico só no plano mais denso. O próximo elemento, e aí voltando para o masculino, é o ar. E ele é representado pelos signos de Gêmeos, Libra e Aquário.
E aí é interessante porque a gente tem figuras, com exceção de Virgem, deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem o que eu quero dizer. Virgem representado por uma figura humana, né? Enquanto os outros são representados por animais, os signos de fogo também. Mas os 3 signos de ar são representados por figuras humanas, porque o ar é um atributo das pessoas, né? Que envolve inteligência, envolve mente. Então, eles são representados por símbolos também de pessoas. Não que o animal não tenha mente, né? Eu não estou dizendo isso, mas aqui a gente está falando de uma mente que raciocina de uma forma um pouquinho mais elevada. E é o que justamente o ar propõe. As casas regidas pelo ar são a 3ª, que é de Gêmeos, a 7ª de Libra e a 11ª de Aquário. O ar é leve, ativo, tende a se espalhar e a subir. É um masculino, né? Não mais prisioneiro da gravidade. Contém em potência algo mais sutil, capaz de suportar outra dimensão, capaz de conter a vibração da mente. Simboliza o potencial de relacionamento. É a minha mente com a mente do outro, né? Eu interajo, eu descubro, eu me comunico. Então, é a própria essência da comunicação. É o elemento que transporta o conhecimento. Exprime-se pela palavra, através de seu poder oculto de dar forma invisível às memórias e às coisas. É para o ser humano a sua via de libertação. Eu posso estar prisioneiro, eu posso estar preso, eu posso estar atado, mas a minha mente está livre. É muito difícil alguém amordaçar minha mente se eu não permitir. Claro que a gente tem condicionamento, mas quanto mais condicionada uma pessoa é, provavelmente menos mental ela é. À medida que eu vou realmente extrapolando, explorando o meu mental, mais fácil fica eu não ser condicionado, mais fácil fica eu questionar, analisar, pensar sobre e encontrar meu ponto de vista, que é o ideal, a minha própria essência. O último elemento é a água, ela é Câncer, Escorpião e Peixes. A água é um elemento extremamente importante no nosso processo de evolução. As casas que são alimentadas pela água são a 4ª casa de Câncer, a 8ª casa de Escorpião e a 12ª casa de Peixes. Como eu falei, a água ela realmente ela faz uma ligação entre a matéria e o mental. São as emoções. E à medida que eu vou experimentando essas emoções e sendo estimulada por essas emoções, eu vou evoluindo. Só é através da água que isso acontece. Se eu gosto ou não gosto, se eu me sinto atraído ou não me sinto atraído, isso passa pelo plano da emoção. Para mim, me sentir motivado a fazer alguma coisa, uma ação, eu preciso gostar do que eu estou fazendo. Ou ter medo de não conseguir as coisas. Então, são tudo emoções que me mobilizam. São essas emoções que me fazem crescer. Porque se eu for extremamente mental ou for extremamente prático, eu posso não modificar o meu estado de ser. As emoções me desequilibram e fazem com que gere esse movimento necessário para a evolução. É como se diz, através da dor ou através do amor. Mas sim, eu preciso sentir alguma coisa para que isso seja mobilizado. Então a água é a matriz pura. Sem ela a vida não animaria a terra. Faz a ligação da terra com o ar e o fogo. O elemento de passagem acumula, leva, conduz uma determinada informação. Identifica-se com sentimentos potencializados no inconsciente. É a carga de sensações retidas, o nosso lado passivo, o mais sombrio. Corresponde ao registro de experiências não resolvidas, por entender a nossa memória não lembrada, aquilo que de nós não sabemos, mas que pressiona o comportamento e perturba a vontade. Então, como eu disse, ele incomoda. Enquanto eu não trabalhar as questões emocionais, eu não consigo evoluir. Mas a tentativa constante é de me manter em equilíbrio e vão surgir situações que me desequilibram, mas certamente
as mesmas que me desequilibravam já não fazem o mesmo desequilíbrio e vão surgir outras. E à medida que vai surgindo essa água, eu vou modificando, eu vou desequilibrando e eu vou tentando, mais adiante, lembra que o próximo elemento é o fogo, encontrar uma nova ação, uma nova forma de agir para conseguir resolver aquele conflito. E aí eu vou, no plano da terra ou da matéria, eu vou colocando em prática, daí eu vou entendendo que tipo de aprendizado eu recebo desse tipo de experiência, e aí surgem novos conflitos, que é novamente a água, e ela vai buscando outras formas de agir, e assim por diante, o tempo inteiro, nós vamos tendo que descobrir novas formas de agir, como agir, entender melhor e conflitar de novo, e assim vai o nosso processo de evolução. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o fogo, porque o fogo é um dos elementos mais subjetivos de todos. A gente conhece o sólido, o líquido, o gasoso, que eles são extremamente sentidos, percebidos no nosso dia, mas o fogo é um elemento, pelo menos é considerado elemento, eu já vou colocar o que Blavatsky coloca, mas que ele é um pouco diferente. E é interessante, não sei se vocês já se deram conta, de que por mais que eu mova um copo, incline para um lado, incline para o outro, a água vai sempre estar no plano horizontal. O fogo não. Por mais que eu incline uma vela para um lado ou para o outro, o fogo vai sempre estar na vertical. Então ele sempre indica ou aponta o que está além, o que está acima. De acordo com Blavatsky, o fogo não é um elemento, é uma coisa divina. É a presença subjetiva da divindade no universo. A chama física é o veículo objetivo do espírito mais elevado. Os elementais do fogo são os de maior categoria e carecem de consciência nesse plano, porque são por demais elevados. Então a gente tem aqui, eu já vou falar depois sobre os elementais, mas vocês já devem ter visto representações dos elementais, sendo que os elementais da terra, os elementais do ar e os elementais da água, geralmente têm formas muito semelhantes às formas humanas. Até porque eles se identificam muito com esse plano, e neste plano que nós estamos, o plano da matéria mais densa, nós em princípio somos os seres mais evoluídos dentro do plano da matéria. Por favor, nós não somos os mais evoluídos no computo geral, mas é a percepção que eles têm. Então eles têm a tendência de assumir a forma humana. O fogo não, o fogo é representado pelas salamandras, né? E eles não têm a mesma forma dos humanos, até porque eles não têm uma consciência, como diz a Blavatsky, muito presente nesse nosso plano denso. Eles estão num outro patamar. O fogo, ele tem uma série de formas que ele se manifesta. Existem os planos mais elevados, em que o fogo é muito mais subjetivo, até que ele chega à nossa percepção de uma fogueira, de uma vela acesa. Mas 3 formas que ele se manifesta é através do Forrat, ou eletricidade conversível, em calor, luz, som e movimento. Já vou falar um pouquinho mais disso. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar desse termo Forrat. Prana, ou vitalidade, que é outra forma como ele se manifesta. E o Kundalini, ou fogo serpentino. Mas o que é esse Forrat? O Forrat, ele é extremamente complexo para explicar, e eu não sei se eu teria condições de explicar exatamente o que é o Forrat, mas ele, em princípio, ele é ideação divina, ele é o pensamento divino. Então imagina assim, eu tenho uma necessidade de construir um edifício. Essa necessidade é algo que precisa acontecer. Quais são as etapas para que finalmente esse edifício se manifeste? Eu preciso primeiro ter essa necessidade. Então é Deus desejando que alguma coisa aconteça. Deus cria, e aí tem vários estágios de Deus, eu não vou entrar nesse detalhe, por favor, mas precisa existir alguém que planeje como é que vai ser esse edifício. Então aqui eu tenho a ideia acontecendo. Eu preciso de algo. Forrat é esse pensamento divino de como vai ser esse projeto. Talvez seria assim o arquiteto, né? Ele pensa, cria, e a partir daí ele vai, à medida que ele vai se densificando na matéria, esse pensamento divino vai acontecendo.
Lembra que eu falei no início dessas bolinhas incolores? Então, o pensamento divino, Deus, ou seja lá o que vocês quiserem chamar de divindade, projeta essa ideia, ela vai sendo aos poucos realizada por toda uma hoste de seres, de semideuses, ou como vocês queiram chamar, de elementais, de vários planos, até que essa ideação, esse pensamento divino aconteça na matéria. Então, Fohat é essa ideia, esse primeiro impulso inicial que vai sendo propagado nos diversos planos e vai acontecendo. É a luz primordial, ou também chamada de Fiat Lux, é aquele start inicial que vai gerando alguma coisa no que não existia antes. Então é o imanifesto que gera o manifesto, é a origem. É algo que não existia antes, mas que começa a existir por si mesmo. Complexo, eu sei, eu não tenho a pretensão de explicar mais do que isso, mas para vocês começarem a entender o que é esse fogo divino que se manifesta. Outra forma, aliás, tem uma explicação melhor aqui da Blavatsky. Fohat, a força ativa na vida universal. O princípio animador que eletriza cada átomo. E aqui cada átomo pode ser desde o átomo que a gente conhece, que é bastante sólido, bastante denso, até o átomo mais diminuto ou menor que a física ainda não, e a química ainda não conhece. Então, animador que eletriza cada átomo, fazendo entrar na vida a eminente unidade que enlaça todas as energias cósmicas, tanto nos planos invisíveis como nos manifestados. Para mim, eu coloquei essa palavra vida, porque para mim é isso. Se a matéria não tem essa ativação, esse start do Fohat, ela não está viva, ela não se manifesta. Então, o Fohat parece que é aquele princípio vitalizador que faz com que a vida aconteça. Ele também existe, o fogo, no que a gente chama prana. O que é prana? É a nossa energia vital que permeia o nosso corpo físico. Então, nós temos duas partes, o corpo denso, que é esse sólido, né, dos ossos, da carne, de todos os órgãos internos, mas nós temos também um corpo etérico, né? E esse corpo etérico, que a gente às vezes consegue ver levemente a energia em volta, é o que é responsável por nós estarmos vivos. Se por qualquer motivo nós não conseguimos manter o corpo etérico saudável, nós adoecemos ou morremos, inclusive. Como é que acontece essa vitalização do corpo etérico? Através do sol. Então, o sol entra, ele estimula, ele entra pelo baço, né? Depois dele estimular o corpo etérico, e ele passa por todos os chakras, até porque os chakras são do corpo etérico, e ele faz, então, com que esse nosso corpo fique vitalizado. Se a gente, por algum motivo, como eu disse antes, não recebe essa vitalização, ou porque a gente está muito tempo sem receber sol, se a gente está muito tempo sem receber alimentos que tenham vitalidade, que também receberam essa luz solar, ou seja, alimentos muito químicos, né? Ou se a gente está consumindo drogas, remédios, outros químicos, eles vão impedindo de nós recebermos essa vitalidade, o que gera doença. Então, esse prana que vem do sol é uma das manifestações do fogo que permeia e alimenta o nosso corpo. Outro fogo, que é chamado fogo serpentino, é a Kundalini. Ele vem da energia telúrica da Terra, aliás, telúrico é da Terra mesmo, né? E ele vai ativando os chakras à medida que ele sobe, para quem realmente está aberto para receber essa energia. Esse fogo, como todo fogo, principalmente um fogo mais material, mais do plano mais denso, ele é um fogo que não é um fogo criador, mas ele é um fogo destruidor. Então, esse fogo que vem da terra, se eu ativo ele sobe, começa a serpentear toda a coluna, você já deve ter ouvido falar disso, e ele vai queimando e destruindo tudo que não está conforme a energia
correspondente àquele fogo maior. E se a pessoa está aberta e pronta, esse fogo vai surgir, não vai criar muito atrito e vai se conectar o nosso plano mais terreno com o nosso plano divino, que é a meta final de todos nós, como eu disse antes, ligar a matéria com o espírito. Nós vamos ser, à medida que a gente vai evoluindo, essa conexão. À medida que a gente for evoluindo e conseguir essa conexão, realmente nós vamos deixar de ser parte para se conectar no todo. Isso é a consciência do divino. Mas existe um detalhe importante. Se eu não estou pronto ainda para receber esse tipo de energia ou esse fogo não vai passar por mim de uma forma tranquila, ou pelo menos menos danosa. Ele vai sim me destruir uma vez, se eu tiver se eu tiver ainda muito denso na matéria, muito ainda não preparado espiritualmente. Então, eu sugiro a vocês, se vocês sentirem chamados para qualquer tipo de atividade que tenha a ver com esse tipo de estimulação, que vocês cuidem no processo, porque não é uma brincadeira trabalhar ou estimular a Kundalini. Fica só uma dica, é claro. Deus é unisciência, trina em manifestação e septo em evolução. É o que a gente tinha comentado antes e que muitas e muitos locais falam. Blavatsky coloca o seguinte: setenário é a base da ordem da natureza para o nosso universo. Assim, há 7 globos que constituem a cadeira planetária, 7 princípios que integram o homem, 7 raças e 7 sentidos, dos quais ainda não apareceram os 2 últimos, 7 logoi, 7 centros laia, etc. Aqui, com certeza você já deve ter ouvido falar nessa questão do setenário, então não vou aprofundar muito, porque já é bem conhecido. Lembra que eu falei que eu ia aprofundar a questão dos planos? Aqui tem uma representação do livro do Taimni, Autocultura à Luz do Ocultismo, que ele mostra como seria a representação dos planos, dos 7 planos, o físico, astral, mental e assim por diante, e como seriam os 7 corpos do homem. E ele coloca que nós temos 3 corpos que são da personalidade, sendo que o físico é subdividido entre físico denso e físico etérico. Nós temos um corpo astral ou emocional e nós temos um corpo mental, só que esse mental aqui, ele também é subdividido. O mental inferior, que tá relacionado com a personalidade, ou seja, com o corpo que morre a cada reencarnação, e eu tenho o mental superior, que é a outra parte do meu mental, que é ligado ao meu plano mais espiritual, que é o búdico e o átmico. Gente, eu só estou dando uma pincelada. Novamente, eu peço desculpas se alguém nunca ouviu falar sobre isso, mas eu diria que é bem interessante e é bem importante se eu quero entender melhor os planos que são compostos do universo, os corpos e os princípios humanos. Como é que são esses planos? Aqui tem uma representação que eu acho bem interessante. Imaginem que eu coloco num pote pedras grandes que aparentemente enchem todo esse pote. Quem olha diz, não, tá cheio. Mas aí eu volto e coloco pedrinhas menores, que também completam até o ponto e aparentemente também está cheio. E aí eu volto e coloco areia e enche o pote e eu diria, não, agora está cheio. E aí eu coloco água e digo, bom, agora encheu de fato. Então o que são os planos? O plano mais denso seriam talvez representado pelas pedras, né, maiores. Elas têm uma vibração e uma frequência mais pesada. E assim por diante, à medida que os planos vão ficando mais subjetivos, eles têm menor, talvez, a solidez e uma frequência maior de vibração. Então, assim por diante, até que cada plano mais sutil é menos denso. Estes 7 planos correspondem aos 7 estados de consciência no homem. Cada plano subdivide-se em 7 e cada um desses, por sua vez, subdivide-se em outros 7. São os 7 subplanos. A evolução normal da humanidade executa-se em 3 desses planos. O plano físico, o plano astral ou emocional
e o plano mental, também chamados de os 3 mundos. Nos 2 planos superiores a esses 3, os planos búdico e átmico, continua a evolução própria do iniciado. E aí diz, pô, mas por que ela entrou nisso se a palestra é sobre os elementos? Mas, na verdade, eu diria que continua acontecendo os elementos, mas eu estou tentando mostrar locais em que esses elementos se manifestam. Então, no plano físico, ou o plano mais sólido, que lembra que eu disse que é dividido em 7 subplanos, eu tenho o sólido, o líquido, o gasoso, que seria a terra, a água, o ar, e o etéreo, que também é representado pelo fogo. Os outros elementos, eu já estou colocando aqui o éter e os outros que a gente ainda não conhece, mas são 7 elementos de que Blavatsky fala que se manifestam desta forma no mundo físico, tá? E assim, cada um dos planos, os elementos têm uma forma diferente de se manifestar, uma vez que eles têm um tipo de frequência, um tipo de energia diferente em cada um desses planos. Cada plano também é representado por um elemento. O plano físico é representado pela terra, uma vez que ele é o mais denso. O plano emocional tem a ver com a água. A gente já falou da água na questão emocional já na astrologia. Então, obviamente, se existe verdade, ela vai aparecer em todos os lugares. O mental inferior, que é um ar que analisa, que raciocina, que faz contas, né? Ele é o mental inferior. É aquela coisa que eu preciso aprender, que eu preciso estudar, que eu preciso descobrir para entender. Já existe o mental superior, que é o fogo. Lembra que eu falei que o fogo é o start? O mental superior não precisa aprender, ele sabe. E isso é o que a gente fala do fogo como intuição. Realmente o fogo é aquela coisa, eu sei. Claro que eu tenho que estar evoluído e tenho que estar conectado com o meu divino para isso. Aqui tem mais uma forma de representação da constituição humana, sendo que os corpos da personalidade são mortais, né? Cada reencarnação eles são substituídos. Aqui tem os meus outros corpos, que esses duram muito tempo até que eu consiga realmente evoluir para esse processo e entrar novamente no processo divino. Tem uma outra representação que é isso, o quadrado ligado a um triângulo. E aqui eu tenho o plano físico, representado pela terra, o corpo etérico, lembra que eu falei do prana, né, representado pelo fogo, o corpo astral emocional, representado pela água, o mental concreto, representado pelo ar. Aqui existe uma ligação, que embora ela seja simbólica, chamada de antakarana, mas é que ela liga vida após vida e todas as experiências que eu tenho no plano da personalidade para que eu vá construindo o meu eu mais espiritual. O búdico, aliás, desculpe, o mental abstrato, ele é conectado com o éter. E é também conectado com a caixa, que é a biblioteca de informações do mundo. E o éter, lembra que eu comentei, ele liga tudo, ele faz a conexão e ele faz então com que as informações de A com B sejam conectadas e sejam passadas adiante e sejam acumuladas. Seria o nosso Wi-Fi, ou nossa internet que vai ligando uma coisa com a outra. Outra forma de relacionar os elementos é através das 7 raças. De novo, o número 7. A primeira raça que surge, ela tinha uma forma extremamente etérica. Ela ainda não estava no plano físico, no plano terrestre. Elas vão sendo formadas dos planos mais sutis até o plano da matéria. Então, a primeira raça que surgiu é a raça etérica. E ela trabalhou o primeiro dos 7 sentidos. Eu ia dizer, como assim 7? Não são 5? Nós estamos no momento na raça ariana e nós já desenvolvemos 5 sentidos, mas nós ainda temos mais 2 raças para desenvolver os outros 7 sentidos. Os outros 2 sentidos. Eu já vou falar mais sobre isso. Então, a primeira raça desenvolveu a audição no plano do éter. A hiperbórea desenvolveu o tato e o ar. A lemuriana desenvolveu a visão e o fogo.
E aqui o fogo entra como uma consciência. É nessa etapa que o homem, ou o que era o homem, né, considerado, ele entra e recebe a mente. A mente que está ligada a essa questão de fogo. Na época Atlante foi desenvolvido o paladar e a água, e na Ariana nós finalmente desenvolvemos o olfato e o elemento terra. É interessante porque a raça lemuriana foi destruída, ou pelo menos as terras que habitavam os continentes, ou o continente lemuriano, foi destruída por vulcões. É o elemento fogo que estimula o desenvolvimento, mas que também destrói o que não está bom, ou que naquele momento já não serve mais. Na raça Atlante, vocês sabem, tiveram 4 ondas gigantes que destruíram a água que Atlante finalmente submergiu. Também consta que os Atlantes não tinham grande paladar. Eles comiam coisas que não tinham gosto, que não eram às vezes estragadas, e que eles foram desenvolvendo isso. A raça ariana, há uma previsão de que os continentes habitados pelos arianos, isso vai demorar muito, gente, não se assustem, vão ser destruídos por terremotos. Então é a Terra atuando no sentido de crescimento, de experiência na matéria, mas também de destruição do que já não serve mais. Então a sexta raça desenvolverá o sexto sentido, ou seja, a clarividência astral ou visão psíquica, cujo órgão material será o corpo pituitário, e a sétima desenvolverá o sétimo, a clarividência espiritual, ou visão espiritual interior, cujo órgão será a glândula pineal. Então, na alquimia, também acontece esse processo evolutivo dos 4 elementos. Então, eu tenho aqui, cada um deles vai ser uma etapa de desenvolvimento. E eu não vou entrar aqui em questão sobre o que o processo alquímico era alguma coisa simbólica, alguma coisa física, porque pode dizer que o processo alquímico era transformar o chumbo em ouro, e há quem diga que sim, concretamente eles faziam isso, e há quem diga que não, era simbólico, eu estou transformando o chumbo, que é o elemento mais pesado ou mais denso da matéria, no caso da linguagem alquímica, no ouro, que é a manifestação máxima do espírito do eu, tá? Mas de qualquer forma, vamos ver cada uma das 4 etapas. O nigredo, ou a obra em negro, é o primeiro estado da alquimia, é a morte espiritual, é o processo realmente mais denso, é quando eu entro de fato na matéria e perco totalmente a conexão com o espiritual. Durante muitas e muitas vidas, o homem entrou na matéria e se perdeu nesse espiritual. Aos pouquinhos, ele começa a se lembrar de que ele não é só aquela matéria. É a parábola do filho pródigo, né, que resolve fugir, gastar tudo, só em diversão, mas de repente ele tem saudade da casa do pai. Todos nós temos saudade de voltar a esse processo divino e por isso ainda nós sentimos tanta dor. Então, é o processo do calcinato. Se a gente sabe da alquimia, eles entravam nesses laboratórios e passavam dias e dias alimentando o fogo para que a substância, que era o orvalho, né, ele fosse sendo trabalhado até que encontrasse realmente esse processo alquímico de encontrar o ouro ou a pedra filosofal. Mas o calcinato é a primeira etapa, a matéria-prima é submetida aos efeitos purificadores do fogo. Lembra do fogo começando a ativar? É o start? Então imaginem, eu fiz uma analogia aqui para ajudar nesse raciocínio. Imagine uma semente com todo o potencial que ela tem de crescimento e de gerar uma árvore que está todo incluído naquele banco de dados que foi enterrada na terra e a partir daí ela começa o seu processo. Antes disso, ela está em start, aliás, em stand-by. Ela está lá dormente. É a bela adormecida, né? Mas essa bela adormecida começa a despertar. O albedo é o segundo processo. Aliás, desculpe, eu esqueci de falar. O nigredo representa a primavera. É o início do processo. Na astrologia são os 3 signos primeiros, Áries, Touro e Gêmeos. O albedo é o verão. É o ápice do calor. Mas também é o processo de purificação. Aqui entra a água. A água, então, surge e desperta
aquela semente que estava adormecida. E é interessante porque quando eu coloco um feijão, por exemplo, na água para que ele enche, né? Eu tenho o objetivo também de eliminar a toxina daquela semente. Não sei se vocês sabem, mas a maioria das sementes, para não serem comidas, elas têm uma toxina dentro dessa semente. E quando eu coloco água nela, ela desperta. E essa água faz com que aquela toxina que tinha na semente desapareça e ela seja mais, como é que se diz assim, digerível, né? Então, da mesma forma, à medida que eu vou me purificando, todo aquele veneno que estava em mim, ou aquela sensação de matéria, vai se dissolvendo. Então é o solútil, é a dissolução através da qual a matéria-prima é colocada no alambique dissolvida em água. A terceira etapa é o citredo, representa o outono, é a obra em amarelo. O terceiro estado da alquimia, o despertar. Então, a primeira era a terra, a segunda é a água, e aqui eu tenho ar. É a planta que sai de dentro da terra e começa a ter interação com o em volta. Começa a interação com outras plantas, talvez com outros bichos, com a chuva no sentido mais direto, com o sol. Ou seja, ela está sendo estimulada a realmente manifestar o potencial que ela trouxe dentro dela. Nós também, né? À medida que a gente vai entendendo as coisas, vai se conectando com os outros, vai aprendendo, a gente vai cada vez mais manifestando quem de fato nós somos. E o último processo da obra magna é o rubedo, que representa o inverno, que é a obra em vermelho. É o quarto estado da alquimia, a iluminação. Aqui surge o fogo, tanto que ele é representado por um dragão. É o ser divino, que é algo que jorra fogo pela sua boca, que transcende o processo, uma vez que ele voa, né, que está além do processo da matéria desse processo. Então, é o sublimato, onde surge uma nova combinação, dessa vez mais pura. Essa obra, como mostra também a astrologia, é um constante vir a ser, é um constante trabalho evolutivo. Então, quando eu chego de fato na iluminação, eu transcendo tudo que era antes. Eu posso, inclusive, ir além. Eu posso me superar e alcançar um grau de iluminação que eu sou um modelo, sou algo que eu posso trazer algo novo para o mundo. Então, são etapas da alquimia que mostram esse processo dos elementos a nível de evolução. E é óbvio que eu não podia deixar de falar dos elementais. E eu não vou entrar muito neles, porque a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, mas alguma coisa precisa ser dita deles. Eles são os construtores. Eles realmente realizam o que foi programado para eles. Então, lembra das bolinhas incolores que têm um potencial, mas que precisam ser colocados em organização? Os elementais fazem isso. Eles juntam, organizam e geram a forma. Então, cada elemental tem uma função, cada elemental, por exemplo, da hierarquia do fogo, tem desde o elemental mais simples, né, nessa hierarquia, até os grandes devas, os senhores que realmente comandam todo aquele processo de trabalho de iluminação de cada um. Até, por exemplo, um gnomo, um duende, que cuida de uma florzinha só, ou de uma grama, ou de uma árvore, né? Então, conforme a hierarquia desses elementais, eles são mais ou menos conscientes da programação divina, mas eles estão totalmente disponíveis para esse processo. Os elementais são um nível de evolução dos seres de evolução que tem. Por exemplo, tem a evolução humana, tem a evolução vegetal, tem a evolução animal, tem a evolução mineral e também tem a evolução dos elementais. De acordo com Blavatsky, eles são espíritos dos elementos, exceto alguns poucos que pertencem às espécies superiores e seus regentes, são antes forças da natureza. Não têm espírito imortal, mas são feitos de substância da alma e têm vários graus de inteligência, como eu já tinha falado antes. No plano da matéria, eles estão no nível etérico. Então, isso quer dizer, muitas vezes, que existem pessoas que enxergam esses elementais
principalmente se tem a capacidade clarividente. Crianças também até 7 anos que ainda têm um alto grau de percepção do divino, estão ainda mais conectados ao seu processo de entre vidas, eles conseguem enxergar esses elementais. E eles gostam de interagir com quem tem essa energia mais pura, como uma criança, ou seres que estão mais espiritualizados, ou com pelo menos com o coração mais puro. Eles fogem de quem tem raiva, quem não está legal com as pessoas. Tem por tarefa manter as atividades relacionadas com os seus respectivos elementos. São os condutores através dos quais operam as energias divinas nesses meios diversos e são em cada elemento a expressão viva da lei. O que quer dizer viva da lei? Eles não têm como nós livre-arbítrio, o que de certa forma foi um grande ganho e uma grande perda da humanidade. Quando nós fomos emancipados da lei e tivemos a liberdade de escolher as nossas decisões, mas sendo extremamente imaturos, nós fizemos e ainda estamos fazendo muitas burradas. Mas isso faz parte de aprender a crescer. É o cosmos nos propiciando essa possibilidade. E através dos erros é que a gente vai aprendendo novas coisas. Os elementais não, eles estão conectados com essa lei divina e eles estão a serviço do processo divino. Então eles cuidam e tentam pelo menos manter a Terra e toda a energia de uma forma equilibrada e harmoniosa. Nem sempre eles conseguem com o ser humano do jeito que está, mas eles tentam. No topo de cada uma dessas divisões há um grande ser, Deva ou Deus. Não é o Deus Supremo, é um Deus. Chefe de uma poderosa hoste, inteligência, diretriz e guia de todo o departamento da natureza, ligado ao seu elemento. Quando a gente ouve falar em feitiços, a gente sabe que a maioria dos feitiços são feitos como? Utilizando esses elementais. Se eu quero fazer um feitiço, seja ele qual for, eu vou chamar ou criar, eu também posso criar um elemental artificial e gerar um tipo de ação que esse elemental vai me ajudar. Eles estão a serviço do homem, eles estão a serviço de ajudar o homem a evoluir. Então eles vão nos atender através de pedidos, de orações, eles vão nos atender. Só que aí existe um cuidado que precisa ser feito. Qualquer pedido que eu faça, qualquer intenção que eu gere e qualquer resultado que eu tenha, pode gerar um karma para mim negativo. Então, cuidado com o que eu desejo, porque esse desejo, se for mais egocêntrico, vai reverter em algo que depois eu tenho que aprender a trabalhar, porque eu sou responsável por isso. Os elementais auxiliam, mas eles não vão julgar se eu estou certo ou não. Eles estão à disposição. Esse aqui é um artigo da revista Lúcifer, da Blavatsky, a época que ela era viva. Lúcifer aqui representa o portador da luz. Lúcifer é o planeta Vênus, o planeta sagrado. Não tem nada a ver com o diabo, nem nada que, infelizmente, depois a Igreja Católica colocou. Então, gnomos, silfos, fadas, elementais e assim por diante são a alma dos elementos, as obstinadas forças da natureza que agem sob uma lei imutável, inerente a esses centros de força, com consciência não desenvolvida e corpos de grande plasticidade, que podem ser moldados de acordo com a vontade consciente ou inconsciente do ser humano que se põe em raporte com eles, ou seja, se conecta. Se eu tenho um desejo mesmo que inconsciente, eu posso sim gerar um feitiço e sim eu sou responsável por este feitiço gerado. Isso se chama de forma pensamento, ou eu também coloquei ali sentimento. Qualquer energia que eu gere, de amor ou de ódio, mas que eu coloque alguma intenção, consciente ou inconsciente, eu gero algo no cosmos. Lembra das bolinhas incolores? Eu sou responsável por criar um comando para que esse tipo de forma se acople. Se essa intenção for muito duradoura, eu posso gerar formas
que vão perdurar durante muito tempo e que podem sim ser positivos ou podem sim ser negativos. De novo dizendo, a responsabilidade é minha e os resultados eu vou ter que arcar com eles. Quem se interessa por isso, eu diria que é bem interessante esse assunto, do quanto nós somos responsáveis pelo que nós geramos. E aqui eu coloquei também a aura, como nós vibramos. Existe esse livro que está em 3 edições. Essas 2 são mais recentes, tá? Mas essa aqui é um pouquinho mais antiga, mas ainda existe na estante virtual, que eu realmente aconselho. Livros sobre elementais, tem o Jeffrey Hodgson, que fala muito, ele era um clarividente, e ele faz uma grande pesquisa, ele descreve cada elemental que ele viu, ele viajou durante grandes partes do mundo, e ele descreve com cuidado cada elemental de cada país, de cada local, do que eles faziam, como eles eram, e eles também foram desenhados. Então, por exemplo, aqui tem um anjo gerando um trabalho de cura, o anjo é do elemental ar, e aqui tem um elemental de fogo que ele descreve como era um elemental de um vulcão que ele viu numa grande montanha, tá? Então, é bem interessante esses livros, também recomendo. Esse livro é da Fotos de Fadas, são fadas que foram fotografadas, foram analisadas e viram que não era de mentira, eles conseguiram registrar, é interessante. E o Leadbeater, que também era outro clarividente, ele também descreve, só que de uma forma mais técnica, esse tipo de classificação dos elementais. Então fica de curiosidade para vocês. Ia falar sobre o éter, então tá aqui. O éter é um condutor, é o revestimento ou um dos aspectos do Akasha. É a sua forma ou seu corpo mais grosseiro. Ocupa toda a vacuidade do espaço, ou melhor, todo o conteúdo do espaço. E sua propriedade característica é o som, a palavra. Som aqui é frequência vibratória. É o 5º dos 7 princípios ou elementos cósmicos, que por sua vez tem 7 estados, aspectos ou princípios. Tudo é setenário. Este elemento semimaterial será visível no ar no final da 4ª ronda, ou seja, no final da 7ª raça, e se manifestará plenamente na 5ª ronda. A 4ª ronda é a ronda da Terra. Quando a gente passar para um outro planeta, que é o próximo estágio, ele vai estar muito mais presente. O éter, como a caixa, tem por origem um elemento único. O éter positivo, fenomenal, sempre ativo, é uma força substância. Aqui eu coloquei o éter como condutor, ele realmente conecta e conduz tudo que está. Eu gosto de fazer analogias como, por exemplo, é um ácido da bateria que conecta as coisas, é o líquido que conecta um neurônio com outro neurônio e assim por diante. E agradecer um monte a paciência de vocês.